fica aqui que a gente tem mais algumas dúvidas sobre esse processo eleitoral, mas agora eu chamo de volta a Fernanda Manhota, nossa analista de internacional. Tá, vai aparecer aqui na tela, porque surgiu uma dúvida aqui, Lorival. Vamos imaginar aqui num cenário que eu votei ali no candidato e na hora o delegado leva o voto para o outro candidato. Na verdade, não vai ali de acordo com o que decidiu a população do estado. Isso já aconteceu? E se já aconteceu, como é que resolve esse imbróglio? Com você, Fernanda. Oi, Ju. Então, olha, vamos lá. Isso já aconteceu, não é incomum na história dos Estados Unidos. Aliás, tem até um nome para isso. A literatura especializada chama de faithless elector, né? O eleitor traidor, digamos assim. Aquele que, de alguma maneira, contraria a orientação do partido e dá o seu voto ali em protesto ou, de alguma forma, sinalizando descontentamento com a orientação partidária. É possível, então, que isso de alguma maneira venha acontecer. Temos uma grande lista ao longo dos últimos anos, né, em que esse tipo de situação foi registrada, mas costuma ser residual, viu, Ju? Nunca foi importante a ponto de alterar um resultado eleitoral e, aliás, existem muitos desincentivos para que isso ocorra, né? Existem alguns dos estados nos Estados Unidos que, inclusive, têm previsão para punição legal caso o eleitor faça algo desse tipo. É importante lembrar que o eleitor, como a Luciana bem destacava, ele é parte de uma lista de confiança do partido. São figuras que comungam do partido e que ajudam, em linhas gerais, né, a organizar as estratégias do partido e a defender as bandeiras do partido. Então, não é esperado que haja esse tipo de desconexão entre o que sinalizou o votante, esse que vai à urna amanhã, né, o cidadão comum, e aquilo que o eleitor delegado manifesta. A gente pode, por exemplo, destacar na eleição de 2016, quando uma série de eleitores republicanos deixaram em branco, né, a cédula, então, optando pela abstenção. Na época, porque boa parte da base do Partido Republicano era muito crítica, se sentia muito incomodada com o que o movimento do Make America Great Again, ainda ali muito incipiente, representava. Então, houve, claro, uma manifestação de descontentamento, uma tentativa de rechaço desse novo movimento mais à direita, embora isso não tenha sido suficiente para atrapalhar a eleição do Donald Trump, que tinha margens ali suficientes para ganhar de qualquer maneira. Então, sim, respondendo sua pergunta, é possível que haja o traidor do movimento, vamos falar assim, mas isso não é a regra, isso é a exceção. Inclusive, como eu disse, podendo ser punido e, no mínimo, ficando ali numa blacklist para sempre, né? Porque o partido nunca mais vai acomodar uma figura que, enfim, desobedeceu às instruções partidárias. Às vezes é difícil, né, para quem acompanha a eleição americana, entender esse processo, entender o eleitor. A gente até faz uma distinção semântica, né? Se o nosso espectador mais atento prestar atenção, a gente costuma dizer que o cidadão comum, esse que vai votar amanhã, ele é o votante, né? E que o delegado, esse sim é o eleitor, né? Porque a eleição é indireta, como a gente já falou, e é esse indivíduo que representa o partido dentro da lista fechada de eleitores que, de fato, vai ali colocar o voto definitivo. A gente costuma dizer que a eleição amanhã, ela, digamos, encerra o ciclo eleitoral, mas se a gente fosse, assim, mais rigoroso, ao pé da letra, dá para dizer que amanhã a gente tem o início de uma nova fase. Amanhã vem a primeira etapa da sinalização da vontade popular, que depois desemboca efetivamente na decisão dos delegados, né, dos eleitores, e que aí, por sua vez, ainda vai ser certificada pelo Congresso no início de janeiro, até que o novo presidente toma posse no dia 20, Ju. Então, é uma verdadeira maratona a eleição americana, cheia de particularidades, e esse ano não só muito polarizada, como possivelmente também muito judicializada e disputada nas minúcias, Ju.